Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 871 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e já aproveita para deixar aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify e também para compartilhar, seja com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou mesmo na sua rede social preferida, e marca a gente para a gente saber que você está nos ouvindo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e nós iniciamos com recursos repetitivos. E o primeiro julgado foi inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, e a tese repetitiva de tema 1162 do STJ. A tese ficou da seguinte forma: no regime anterior à vigência da MP 871 de 2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. 2. A partir da vigência da MP 871 de 2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Então, gente, olha só. Nós temos aqui um julgado que trata sobre auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão, gente? É um benefício previdenciário. Por que é importante ter isso em mente? Que é um benefício previdenciário? Porque, gente, não é um benefício assistencial, tá? É um benefício previdenciário. Então, esse benefício cabe a quem? Aqueles que contribuem para a Previdência Social e foram presos. E, além disso, tem que ser uma pessoa de baixa renda. Preencher os requisitos, então, vai ser pago esse auxílio reclusão, que é pago aos dependentes da pessoa que está recolhida à prisão, beleza? Agora vem a questão: o que é ser de baixa renda? Aí, gente, antes da MP 871 de 2019, era basicamente levada em consideração a última remuneração, tá? Vem uma portaria anualmente do Poder Executivo Federal que vai determinar quanto é esse critério de baixa renda. Hoje, só para você ter uma ideia, em 2025, esse valor é R$ 1.906,04. E aí, qual é a pergunta que vem? E se a pessoa receber um pouquinho mais do que isso? Aí, gente, olha só. Antes da MP 871 de 2019, você ia pela última remuneração. Então, imagina que a pessoa recebeu, no último mês, R$ 1.906,05. Então, 1 centavo a mais. Essa pessoa teria direito? A jurisprudência entendia que sim, porque seria uma superação por valor ínfimo. Agora, desde a MP 871 de 2019, o critério não é mais o da última remuneração, é a média da remuneração nos últimos 12 meses. E aí a mesma pergunta, imagina que a pessoa recebeu R$ 1.907 em média nos últimos 12 meses. Ela vai ter direito? Não, não vai. Porque, olha só, após a MP 871 de 2019,
o STJ já não aceita essa flexibilização. Qual é o argumento? É o de que, como hoje é a média nos últimos 12 meses, então já não há mais espaço para isso. Antes é porque realmente só levava em consideração a última remuneração. E aí podia ser que naquele mês, especialmente, a pessoa tenha recebido um pouquinho a mais. E aí, por conta disso, acabou ultrapassando um pouco o teto. Então seria meio que injusto essa pessoa não ter direito. Agora, como é a média, já não faz mais sentido essa lógica. E aí, qual é o ponto-chave? Tá? É que isso aqui não é um benefício assistencial, trazendo de volta aquela primeira informação que eu trouxe. É um benefício previdenciário, tem natureza contributiva. Então, para você ter direito, você tem que preencher os requisitos. Gente, da mesma forma que, por exemplo, para você se aposentar, você tem que ter preenchido os requisitos da aposentadoria naquele dia específico em que a lei ainda estava vigente. Se vem uma nova lei e muda os requisitos e faltava um dia para você preencher e não veio regra de transição, você infelizmente se deu mal, né? Então, a coisa aqui no direito previdenciário é bem assim, é bem preto no branco, né? Tem que estar preenchido aquele requisito específico. Não preencheu, infelizmente, não há direito. Então, eu não vou reler o destaque, porque acaba que é um pouco grande o texto, não faria também tanto sentido, mas a grande conclusão é essa, tá? Antes da MP 871 de 2019, caso a sua última remuneração fosse um pouquinho acima do que está previsto lá na portaria daquele ano, sobre o critério baixa renda, você poderia sim ter direito. Mas hoje já não é mais possível, né? Porque leva em consideração a média. E uma última consideração, tá, que eu acabei não trazendo, aí é a questão de que se o executivo não atualizar esse valor anualmente pelo mesmo critério de atualização dos benefícios do regime geral de previdência social, aí também é possível afastar esse entendimento. Seguindo em frente, o próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 9249 de 95, que trata sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas. É o tema repetitivo 13 e 19, a tese ficou da seguinte forma: é possível a dedução dos juros sobre capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu pagamento. Então, bora lá, né? Primeira coisa, o que é esses juros sobre capital próprio? Isso aqui é uma coisa, gente, que vez por outra, vira e mexe, tentam acabar, dizem que é mais uma jabuticaba brasileira, enfim, mas beleza. Isso aqui, gente, é uma forma da empresa remunerar seus sócios. Então, imagina, por exemplo, que você tem ações do Itaú. O Itaú, ele pode lhe pagar dividendos, assim como ele também pode lhe pagar juros sobre capital próprio. Qual é a lógica aqui do juros sobre capital próprio? É uma forma de remunerar o valor que você tem de capital investido na empresa. Qual é a vantagem para a empresa? A vantagem, gente, é que a empresa consegue abater esse pagamento aqui como custo. E aí isso acaba reduzindo a base de cálculo do pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido da empresa. Então, é basicamente para isso que serve o juros sobre capital próprio, é uma forma de remunerar e tributariamente muitas vezes é interessante para a empresa. Agora imagine uma situação assim, ó. Imagina que lá no ano de 2023, o Itaú, tá? Já que a gente já falou do Itaú, resolve em assembleia pagar juros sobre capital próprio retroativo ao ano de 2021. Então, basicamente, aqui em 2023 se verifica que em 2021 houve lucro e se decide remunerar esse lucro através, aqui no caso concreto, de juros sobre capital próprio. É possível fazer isso? É possível. Professor, mas ele não está criando uma ficção, como se estivesse voltando no tempo, não?
Não, olha só. O ponto aqui é que simplesmente está concluindo que houve esse lucro no ano de 2021 e agora opta-se por remunerar os sócios. Não tem nenhum problema nisso. E, gente, olha só. O fato gerador da obrigação é um momento em que se delibera nesse sentido. Não é o momento em que houve o lucro, porque não existe nenhuma obrigação legal de pagar juros sobre capital próprio. Só se paga se quiser, se houver deliberação nesse sentido. E no caso aqui, a deliberação foi tão somente no ano de 2023. E, gente, qual é o principal ponto aqui? Qual é o ponto-chave mesmo para dizer que cabe? O ponto-chave é o de que não há nada na lei proibindo. Então, se não há nada na lei proibindo, não há nenhum problema em apurar esse lucro referente ao exercício de 2 anos antes e determinar o pagamento. Não há aqui uma burla aos limites de dedução. E aí, você vai deduzir, essa empresa, no caso, ela vai deduzir como despesa no ano de 2023, no ano que está sendo pago, mas referente aos exercícios anteriores, não tem nenhum problema, tá? Então, como é que ficou aqui a tese repetitiva de tema 13 e 19? É possível a dedução de juros sobre capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu pagamento. Próximo julgado foi inserido no Código Tributário Nacional, é mais uma tese repetitiva, tema 1224 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: é possível deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar 109 de 2001 e na Lei 9250 de 95 e 9532 de 97. Então, basicamente, bora lá. Estamos falando aqui de contribuição à previdência complementar. Qual é um dos grandes incentivos para que você contribua para uma previdência complementar? É que se você contribuir até 12% do total dos seus rendimentos, você pode abater do imposto de renda aquele imposto que seria relativo a esses 12%. E aí você tem um ganho tributário muito interessante, porque você vai receber de volta esse valor. Esse valor, ele acaba que fica rendendo ali por alguns anos, até o dia que você vai ter acesso a esses valores. E aí sim vai ser tributado. Só que a grande questão é que, olha só, você não foi tributado naquele primeiro momento. Você acabou prolongando no tempo essa tributação para o futuro distante. E esse valor ficou ali rendendo durante todo esse período. Então acaba sendo bastante interessante, E a questão aqui, gente, nesse caso, é bem simples. É dizer assim, olha, uma contribuição ordinária, beleza? Você pode abater do seu imposto de renda até esse limite de 12%. Mas se for uma contribuição extraordinária, e o que é uma contribuição extraordinária? É uma contribuição que é feita extraordinariamente, o nome já diz, com o objetivo de equacionar déficits que eventualmente sejam verificados. E aí, nesse caso, você é chamado a fazer uma contribuição extraordinária para, de fato, equacionar a situação. E aí, tem diferença entre contribuição ordinária ou extraordinária? Diferença nenhuma, tá? Então, é possível, sim, que se abata até 12%. Agora, o detalhe, tá? É sempre o limite aqui 12%. Não dá para você imaginar que o limite aqui vai ser ampliado. Não, de forma alguma, tá? Então, o limite é sempre 12%.
Professor, por que que é possível, mesmo se tratando de uma contribuição extraordinária? Por um motivo muito simples, a lei não restringiu. Então, não é possível você restringir algo que a lei não fez, belezinha? Então, como é que ficou aqui a tese repetitiva tema 1224 do STJ? É possível deduzir da base de cálculo do imposto de renda pessoa física os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar 109 de 2001 e das leis 9250 de 95 e 9532 de 97. Seguindo em frente, próximo julgado, também uma tese repetitiva foi inserida na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210 de 84, é a tese de tema 1236 e ela ficou da seguinte forma: a remissão de pena, em razão do estudo à distância, em EAD, demanda a prévia integração do curso ao projeto político pedagógico da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e a realização das atividades determinadas. Então imagina, por exemplo, que o Zezinho ele está preso e ele acaba realizando um curso online. Esse curso online, ele até é um curso que é credenciado junto ao MEC, mas não há uma integração desse curso no projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional. E aí, o Zezinho vai ter direito à remissão da pena em virtude do estudo, lembrando, tá, que a remissão da pena ela é de 1 dia para cada 3 dias de trabalho ou 1 dia para cada 12 horas de frequência escolar, dividida no mínimo em 3 dias. Vai ter direito? Resposta: não. O credenciamento junto ao MEC ou junto ao SISTEC até é necessário, mas é insuficiente por si só. Tem que ter um vínculo administrativo, seja através dessa integração ao PPP ou através de um convênio. PPP, tá, gente? É projeto político pedagógico. Então tem que ter essa integração. Sem ela, não é possível. Por quê? Porque é necessário que haja um controle público de adequação e efetividade desse estudo. E o simples credenciamento do curso ao MEC não quer dizer muita coisa nesse sentido, não garante, nesse sentido, um controle público, uma adequação, uma efetividade do estudo. Então é necessário, tá? É necessário esse controle quali quantitativo. Sobre esse tema, nós temos a resolução do CNJ número 391 de 2021. Gente, só para vocês não confundirem, tá? Porque um dos pontos aqui dizia respeito à questão da aprovação no Enem. Porque a aprovação do Enem, ela garante por si só a remissão da pena pelo estudo. Mas é porque aqui nesse caso, independentemente disso, de fazer parte do PPP, de ter convênio, nem teria como ter convênio, né? Mas enfim, aqui na aprovação do Enem existe uma presunção de que, de fato, esse indivíduo estudou. Não é para passar no Enem, porque é necessário estudar minimamente para alcançar essa aprovação. E é um exame que é feito nacionalmente, né? Então, de fato, essa presunção ela faz todo sentido. Também há uma coerência aqui com o tema 1278, que trata da remissão pela leitura, até porque aqui no caso da remissão pela leitura, existe resolução também no CNJ que trata sobre esse tema, então já é algo que está bem disciplinado, né? É algo que tem que ser acompanhado, então
é necessário esse controle. Então, isso daqui só reitera, não é, essa necessidade de controle, tanto da frequência como também do efetivo aproveitamento no curso. Então, como é que ficou aqui o tema 1236 do STJ? A remissão da pena em razão do estudo à distância demanda a prévia integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e a realização das atividades determinadas. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido na lei de drogas, agora já vamos tratar de um incidente de assunção de competência. E aqui o destaque ficou da seguinte forma: a primeira sessão, por unanimidade, homologou um novo plano de ação a fim de fixar a data de 31/3/2026 como termo final para o cumprimento integral do acórdão que fixou obrigações relacionadas ao IAC 16, devendo a União e a Anvisa até lá comunicar a esta Corte acerca da execução das etapas intermediárias discriminadas no cronograma no prazo de 5 dias contados dos respectivos vencimentos. Do que se trata aqui, gente? Lá no informativo 835, lá em novembro de 2024, então aí fazendo um ano já, eu comentei com vocês acerca da tese que foi fixada no IAC 16, que trata sobre a situação do cânhamo industrial, também chamado hemp, também chamado de maconha medicinal, né? A cannabis, que é uma modalidade específica de cannabis, que ela tem o índice de THC inferior a 0,3. Então, ela acaba sendo inapta à produção de drogas, mas é uma planta com características medicinais muito importantes. Só que, por ser uma variedade, né, melhor dizendo, de cannabis, acaba existindo um estigma e acaba existindo um embaraço ao plantio dentro do Brasil. E aí o STJ trouxe a necessidade de que a Anvisa regulamentasse no prazo de 6 meses como é que se daria o plantio, cultivo e industrialização dessa modalidade, né, do cânhamo industrial, também chamado de hemp, por pessoas jurídicas no Brasil. Então, basicamente, né, deu um prazo para a Anvisa regular. A Anvisa cumpriu esse prazo? Não cumpriu. E aí? Que a Anvisa acabou demonstrando que, apesar de não ter cumprido completamente esse prazo, ela avançou bastante. Então, dentro daqueles pontos daquelas etapas, não é, melhor dizendo, que teriam que ser perpassadas até chegar na regulação, que seriam 9 etapas, segundo a Anvisa, ela já teria cumprido 5. E basicamente ela trouxe que precisaria de um prazo um pouco maior para tratar desses outros pontos. E aí, basicamente, o STJ homologou um novo plano de ação que foi apresentado pela Anvisa e que traz um prazo até 31/3/2026. Então, ali terá, então, 4 etapas até essa tomada de decisão que tem que acontecer até 31/3/2026. Lembrando, tá, que o STJ só obrigou a Anvisa a regulamentar o plantio, utilização, enfim, do cânhamo industrial para fins medicinais. É importante dizer isso porque, na verdade, essa planta ela tem milhares de aplicações, né? Inclusive na indústria têxtil, na indústria da construção civil também, não é só na indústria farmacêutica, mas o STJ se limitou a dar um prazo para que a Anvisa regulamentasse, pelo menos em relação à indústria farmacêutica. Então, como é que ficou o destaque? A primeira sessão, por unanimidade,
homologou um novo plano de ação a fim de fixar a data de 31/3/2026 como termo final para o cumprimento integral do acórdão que fixou obrigações relacionadas ao IAC 16, devendo a União e a Anvisa até lá comunicar a esta Corte acerca da execução das etapas intermediárias discriminadas no cronograma no prazo de 5 dias contados dos respectivos vencimentos. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer finalmente o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte. São planos de leitura focados em carreiras e também em editais específicos, tudo em uma única assinatura e tudo organizado de tal forma que você sempre tenha continuidade de estudo. Além disso, um material semanalmente atualizado pelos informativos de jurisprudência que eu comento aqui com vocês também em formato de áudio. Um valor super acessível e com certeza vai ser um baita diferencial nos seus estudos, então vem fazer parte que eu te aguardo e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Seguindo em frente, gente, nós temos a tese fixada no IAC 17, mas aqui é uma tese bem grande e eu penso que o tema não é tão relevante assim, mas temos um comentário muito bem feito, muito bem aprofundado lá no material escrito. Então, se for do seu interesse, você pode ir até o material escrito e verificar, tá bom? Eu vou ficar por aqui porque eu acredito que eu vou precisar de um pouco mais de tempo para tratar do IAC 20 e já estamos aqui com 27 minutos, quero fechar sempre com menos de 30, então é melhor deixar para a parte 2, que nós já iniciaremos com a análise do IAC 20. Então, eu aguardo vocês lá.